Estamos iniciando mais um episódio, o EleveCast. Esse episódio é destinado para você, profissional de saúde que busca aprender sobre gestão na prática, com o marketing estratégico e de forma eficiente. Eu sou Ana Luísa, diretora da Eleve, estou hoje junto com meu sócio, Felipe Boaz, e temos um convidado super especial, o neuropsicólogo Geraldo, sócio e psicólogo na NAMP Clínica, que vai narrar ali um pouco da sua trajetória e contar pra gente como que ele fez para se tornar o empreendedor que é hoje. Olá, Geraldo, tudo bem? Bom dia, Bom obrigado dia. pelo convite. Tô sempre à disposição. Agradecemos a sua presença. Um prazer estar aqui com você. Bom dia, Geraldo, seja Bom dia. bem-vindo. Obrigado. Feliz aqui ao seu lado, Ana Lu. E vamos começar? Vamos. A gente vai iniciar nosso bate-papo, Geraldo, falando aqui um pouquinho sobre estratégia. E eu queria entender, no início da sua jornada empreendedora, quais foram os desafios ao montar o seu modelo de negócio, ao montar o seu negócio, ao montar a sua clínica. Trouxe para a gente aqui o início, como começou a NAMP Clínica. A NAMP Clínica começou com um desejo meu e da minha mãe, né, que é minha sócia, Ana Leite, psicopedagoga. E a gente antes era um consultório, era uma sala com 2 consultórios, uma recepção. A gente não tinha recepcionista. Então a gente que administrava a nossa agenda, controle financeiro, nota fiscal, tudo. Cada um fazia dos seus pacientes. E aí Toda essa gestão administrativa. toda essa gestão de agenda, marcação, tudo. Ela fazia dos pacientes dela e eu fazia dos meus. Uhum. Mas a nossa demanda é muito boa, né? Minha mãe já tá no mercado há muito tempo, tem uma agenda boa. E eu me lembro que em 2018 eu tive minha primeira fila de espera. Pessoas esperando ali para um horário para ser atendido por mim. E eu muitas vezes encaminhava. Então, a pessoa entrava em contato comigo, ligava, eu retornava, eu terminava os atendimentos, ligava número por número. E aí eu falava, queria marcar uma hora com você e tudo. Eu falei assim, tô sem disponibilidade, você pode aguardar aqui, numa fila. Mas eu posso encaminhar você para algum colega. O que é que tá acontecendo? Conta sua história para eu poder encaminhar você para o profissional especialista com a sua demanda. E eu voltava para casa todos os dias escutando uma história. Minha demanda é essa, ou é o meu filho, ou o meu relacionamento, eu tô estressado. Aí eu dizia, nesse caso, eu vou te encaminhar um amigo meu, se você não quiser me esperar, que ele é muito bom para poder te ajudar também, um cara é fera, vou encaminhar uma amiga minha, uma psicóloga, enfim. Então eu fazia essa venda, né, de terapia para os outros. E aí minha mãe, a gente conversando, falou assim, olha, acho que a gente poderia agora ter a nossa clínica. Em vez de eu estar encaminhando para os meus colegas, nós poderíamos contratar profissionais para trabalhar aqui com a gente e eu vou direcionar para os profissionais da nossa clínica. E já tinha o nome NAMP. Então o nome NAMP a gente fundou em 2014, quando a gente foi para esse consultório, eu e ela, que é Núcleo de Atendimento Neuropsicológico e Psicopedagógico, que é a minha mãe. E aí foi quando em 2018 a gente decidiu ter a nossa clínica, né? E a gente foi se capitalizando. E em 2020 nós montamos a clínica lá no Manhattan. Legal. Você falou que iniciou com a demanda da sua mãe, mas você trabalha em áreas diferentes da psicologia. Poderia explicar um pouquinho mais como é que foi que você conseguiu transferir essa carteira ou gerar uma nova carteira de pacientes diante da sua especialidade, que ser diferente da sua mãe? Elas são diferentes, mas elas se complementam. Legal. Elas se complementam. Por quê? A Ana Leite, ela é psicopedagoga, que é voltado para os transtornos do aprendizado. E eu sou psicólogo e neuropsicólogo, que é para o transtorno de humor. Então, quando chegava o paciente, lá na clínica a gente atende muito adolescente. Então, quando ele tinha um transtorno de humor, era Geraldo. Quando era uma dificuldade, um transtorno do aprendizado, leitura, escrita, matemática, o raciocínio lógico matemática, é Ana Leite. E lá na clínica a gente trabalha muito com avaliação, tanto avaliação neuropsicológica como psicopedagógica com Ana Leite. Então, se o paciente vem para uma avaliação neuropsicológica e a gente vê que a dificuldade dele não é um TDAH, transtorno dessa atenção com hiperatividade, mas um transtorno do aprendizado, e aí no prognóstico, né, a gente fala, seu filho tem um transtorno do aprendizado. Nós temos aqui na NAMP, doutora Ana Leite, psicopedagoga, e ela vai poder te ajudar nisso. Ou, seu filho tem um TDAH, seu filho tem um transtorno de humor. Aí é terapia, é psicologia. Então, por mais que são áreas diferentes, mas elas estão alinhadas. E tem pacientes que têm um transtorno de humor, tem uma depressão, tem um transtorno de ansiedade generalizada e tem uma dificuldade no aprendizado. Então, ele faz um psicopedagogo e ele faz uma terapia com um psicólogo. Mas
o grande lance lá da clínica é a gente sempre fazer essa triagem. Então, muitas vezes o paciente passa por mim a primeira vez. Os pais entram em contato e aí falam, eu queria ter um atendimento com o Geraldo, aí a clínica é terapia, avaliação psicopedagógica ou neuropsicológica. Ah, não sei, meu filho tá com nota baixa. Aí a clínica, então vamos marcar uma sessão com o Geraldo, porque aí eu faço a triagem. Perfeito. Então eu atendo os pais, e aí o que é que tá acontecendo? Aí eles contam toda a história. Geralmente esses pais são meus últimos, porque isso eu aprendi com minha mãe. Minha mãe sempre falou assim, Geraldo, pais tem que ser os últimos da sua agenda. Por quê? Não tem hora pra sair. Se eu marco eles no meio ou primeiro, daqui a 1 hora eu já tenho outra pessoa. Então eu tenho 1 hora para fazer aquele atendimento. Como é importante Pode- essa gestão de agendas, né? Para que você otimize ali e consiga ser de forma humanizada, né? Entendendo o que é que o paciente necessita. Porque talvez você colocando no primeiro horário do dia, você vai ter que correr com algumas etapas para entender ali realmente o processo que aquele adolescente está passando. Prejudicando também a experiência de quem tá agendado no horário seguinte, né? Exato, vai ficar esperando, né? Geraldo, bem legal isso. O modelo que você tinha com a sua mãe ali de se complementar, acabou virando um modelo maior da clínica, que foi complementar com outras especialidades dentro da psicologia. Isso. Isso ficou muito claro na sua explicação. E o desafio, você já com a agenda já consistente e gerar demanda, você sempre ali, né, na trajetória normal do profissional de saúde, ele tende a buscar a sua demanda, criar a sua agenda. Mas em determinado momento, quando você decidiu empreender, você passou a ser vendedor, né, no bom sentido, dos seus colegas. Como é que foi isso na sua cabeça? Como é que você teve que parar para, poxa, agora eu não posso falar só de mim, eu tenho que falar, lógico, sobre você como profissional, mas também de outros profissionais que você tem ali na sua base, né, dentro da sua própria clínica. Rapaz, isso é um desafio diário. Isso é um desafio diário. Porque eu passei a vida toda trabalhando o nome Geraldo Cavalcante. A vida toda assim, primeiros anos, né? Uhum. Geraldo Cavalcante. Então, terminava uma palestra, eu colocava lá. Se quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, meu contato, Geraldo Cavalcante. E aí eu me lembro que na nossa primeira mentoria, né, que a gente tá na segunda, na nossa primeira vocês falaram muito isso. Geraldo, você tem que ter essa virada de chave de NAMP clínica. Esqueça Geraldo Cavalcante. Geraldo Cavalcante tá tranquilo, já tá com a agenda tranquila. A gente tem que focar agora nos seus especialistas, né? Eu me lembro que um dia desse eu dei uma entrevista, aí a repórter falou, a entrevistadora falou assim, doutor, e quando é que onde é que nós podemos te encontrar nas redes sociais? Aí ia vir Geraldo Cavalcante, NAMP Clínica. Lá na NAMP Clínica tem não só meus vídeos, como os vídeos de todos os nossos especialistas falando sobre a sua demanda, sobre os trabalhos, sobre a sua experiência e trazendo informações de valor. Então, quiser seguir nas redes sociais, NAMP Clínica. Deixando bem claro para todo mundo. Não, isso me lembra muito de vocês dois, assim, há uns anos atrás, caramba, eu tenho que ter isso. Então, é difícil, porque e eu confesso a vocês que ainda não é natural. Quando alguém fala assim, onde é que a gente pode ver seu conteúdo? Geraldo, e onde é que você trabalha? E Geraldo Cavalcante, NAMP. Vem assim o pensamento, Geraldo Cavalcante, mas eu falo NAMP Clínica. Então hoje o meu foco é muito mais trabalhar a NAMP, que é a nossa clínica, do que Geraldo, o nosso foco. Mas Geraldo ainda é a porta de entrada, né? Então, quando eu sento com os pais, e aí os pais trazem uma demanda deles, né, com o filho, o relacionamento entre marido e mulher. Queria que você atendesse a gente. E eu falo assim, olha, aqui na clínica o nosso diferencial é que nós temos vários especialistas. Então são pessoas que só estudam aquilo, só atendem aquilo. Então eles vão ter mais experiência para falar nesse tema e para atender o seu filho melhor do que eu, porque é a área dele de trabalho. Só comentar aqui que esse direcionamento, na época, como você comentou, foi em função do que a gente entendeu qual seria o seu projeto de longo prazo. Então, não Isso. necessariamente toda a clínica, todo profissional de saúde, todo tem que seguir essa mesma estratégia. Boa. Esse alinhamento que a gente fez e, né, que a gente acordou seguir com essa estratégia foi baseado em um objetivo seu, pessoal, de longo prazo. Então, tem uma lógica por trás, não é a receita de bolo, cada Sim, boa, profissional, cada clínica tem a sua estratégia. Essa foi que a gente, né, traçou e vem dando certo, graças a Deus.
e vamos seguindo. Até pelo modelo de negócio que foi definido, né? No início ali da mentoria, a gente já percebeu que precisava desse comportamento para que a clínica crescesse ali de fato. E aí até você estava narrando, me veio justamente uma pergunta, né? Qual foi a virada de chave? Esse momento que você percebeu que Geraldo, para além ali realmente de atender os profissionais como psicólogo, fazer as avaliações, atender os pacientes no caso, né? Fazer as avaliações, mas quando que você fez? Opa, agora eu sou líder desses colaboradores aqui, eu preciso manter o meu padrão de atendimento, porque de certa forma isso influencia, né? Você tem mais pessoas atendendo na clínica e é o nome da NAMP que você zela. Eu sei que você tem vários ritos com os colaboradores para realmente manter essa cultura ativa, mas eu queria entender, assim, realmente, a virada de chave de você. Nossa, agora Geraldo, além de profissional, é líder, né? É um gestor. Primeiro, assim, se fala muito que você tem que sair do operacional e ir pro estratégico, né? Se fala muito isso. É porque, pra gente, profissional da área da saúde, eu não falo só por mim, eu falo pelo profissional da área da saúde, a gente tem uma paixão pelo atendimento. É muito forte. E lógico, aí você tem uma paixão pelo atendimento, você se dedica 100% ao seu paciente, e aí naturalmente você vai se destacando, você vai crescendo, porque você entrega. E as pessoas vão querer você, e aí você tá com a agenda cheia, e depois você pensa, poxa, eu poderia ter pessoas trabalhando para mim, porque se fala em escalar, né? Essa palavra escalar é lançamento, não existia uns anos atrás. Né? Com nossos pais, vai ter que escalar. Escalar o quê, Major? Escalar uma montanha, não existia isso, não. Escalar. E aí fala, né? Você tem que escalar, escalar. Eu também pensava muito assim, caramba, eu sozinho eu faço um atendimento. Se eu tiver uma equipe com tantas pessoas, vão ser 6 atendimentos por hora, em vez de ser só um. E uma coisa que me preocupava muito também como profissional liberal é que eu dependia 100% do meu atendimento. Então, passei 15 dias doente, 15 dias sem faturar, só vou ter 15 dias de receita. E isso mexia muito comigo. Vou viajar 10 dias sem receita, ou seja, eu só vou ter 20, vou perder 10% do meu, 10% não, 30, né? Vou perder 30% do meu faturamento. Então, isso mexia muito comigo. Por isso que foi essa necessidade também de ter uma clínica e ter mais braços. Mas a virada de chave, assim, que eu precisava me dedicar mais à minha equipe, mais à clínica, era quando eu percebia que estava sempre chegando novos pacientes e por a gente ter esse amor no atendimento, a agenda de Geraldo estava lotada, paciente, atendimento, e a agenda da clínica não. E aí quando eu vi o faturamento de Geraldo, o faturamento da clínica, não estava muito compatível. Geraldo estava e a clínica não. Aí eu saí, peraí, amigão. Eu tenho que diminuir um pouco de Geraldo até para me dedicar mais à empresa e a clínica poder crescer. Então, assim, todo ano eu tenho uma meta. A minha meta é diminuir Geraldo, aumentar a NAMP. Diminuir Geraldo, aumentar a NAMP. E diminuir Geraldo, quando eu falo assim, não é baixar Geraldo, a agenda, não atender jamais, jamais. E sem sombra de dúvida, se eu tivesse que escolher entre atender e administrar, com certeza atender. Eu gosto muito mais de atender do que administrar. Foi porque as coisas foram acontecendo. Se vocês me perguntassem assim, Geraldo, você sempre tem vontade de ter uma clínica? Não. Não. Foi uma oportunidade. E é uma coisa que eu acredito muito. Se você está no seu negócio imerso, se você tem uma boa assessoria, se você estuda um pouco algo além do seu atendimento e você tem demanda, é um prato cheio para você crescer. Eu tenho demanda, eu tenho assessoria e eu tenho conhecimento e eu tenho vontade. Não tem como você não crescer. Ele começou falando que muito se fala de sair do operacional e ir pro estratégico. A gente vive assim, um mundo de cortes, né? Tudo você pega um corte ali de alguma coisa e toma aquilo como sendo a receita ou o caminho. Mas não é assim. Uma clínica que tá começando, pequeno porte, médio porte, como é que eu vou sair do operacional? Como é que eu vou... Se alguém me recomenda sair do operacional da coisa que eu mais gosto de fazer Exato. e que é minha vocação e a minha essência e o meu maior zona de competência. Então, assim, não é... Se pega muito isso nessas, né, nas redes sociais, em palestras ali de conteúdo mais raso, e esse discurso de saia do operacional. O que a gente tem que entender é, tenha uma visão estratégica. Não fique completamente imerso no operacional. Continue no operacional, mas olhe para o seu negócio de forma estratégica. Perfeito. Encontre oportunidades, encontre forma, encontre
maneiras de se tornar, de seguir relevante no longo prazo. Crie mecanismo para que consiga aumentar o valor percebido pelo seu paciente, pelo seu cliente. Isso é estratégia. Não necessariamente você precisa sair do operacional para isso. E também não há necessidade também de você ficar totalmente no estratégico. Eu acho que é conciliar ali o estratégico, o tático, o operacional é o grande segredo. Mas, de fato, sem essa visão de longo prazo, sem essa visão estratégica, o negócio tende com o tempo, perder relevância. E nisso aí você vem agindo de forma muito assertiva, o tempo todo buscando aumentar a cadeia de valor para o seu paciente, gerando mais satisfação, mais desenvolvimento. E nisso aí você está dando um verdadeiro show, Geraldo. Massa, Parabéns. obrigado. Falando até nessa perspectiva de estratégia, eu lembrei até de uma ação que a gente construiu juntos, né, em parceria, que foi o plano de carreira da equipe, né? Foi outra virada de chave, realmente nessa percepção, né, de valor, do quanto que o colaborador, o profissional pode crescer, né, junto com você. E aí eu queria entender para você, como um gestor, né, que tem esse objetivo de crescer com a NAMP Clínica, qual foi o nível ali de satisfação de apresentar um plano de carreira realmente estruturado, de trazer essa priorização para o time? Acho que isso aí foi outra virada de chave na empresa. Porque no começo do nosso modelo de negócio, né, os especialistas, os psicólogos, eles tinham uma porcentagem em cima do atendimento. E aí, quando nós conversamos, né, nosso primeiro momento, a gente fez esse desenvolvimento de carreira, né, era os pesos, e isso levava a um nível, né, eu quero o tempo de casa, produtividade, currículo, dedicação, né, o NPS, que é a pesquisa de satisfação. Então, isso mexeu muito com a minha equipe. Porque antes eu precisava chegar para eles e conversar sobre algo, fazer alguma sugestão de especialização e tudo. E hoje não. Hoje a equipe chega para mim. Geraldo, eu terminei uma pós, estou precisando fazer um mestrado. Geraldo, eu estava precisando fazer outra pós, o que é que você acha? Me ajuda aqui. E como eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento de carreira, eu falei assim, vamos buscar uma pós, uma especialização que tenha a ver com a sua demanda, com a sua especialidade, para que você possa crescer e entregar melhor resultado ainda aos seus pacientes. Então isso para a clínica foi muito bom, porque antes eu precisava dar um empurrãozinho e hoje eles chegam a mim e eles estão mais independentes e mais com autonomia. Então facilitou muito meu processo como líder na empresa. Foi muito bom isso. Legal, colocar em prática, né? Tudo isso também deve ser um desafio, né? A gente construiu muita coisa junto, mas a gente até reconhece esse seu esforço, porque nas nossas mentorias, em uma semana, você já aplicava e já trazia pra gente como foi o feedback, e aí a gente sempre compartilha isso. Não basta ter uma assessoria, né? O sócio tem que estar engajado em fazer as coisas acontecerem realmente, e isso a gente tem um ritmo muito frequente ali da rotina. Eu não sei como o Geraldo era na escola, mas com a mentoria, o dever de casa dele é em dia. Rapaz, na escola era bom dever de casa, agora a prova já era outro jogo. Eu também não gostava não de prova. Geraldo, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Fazendo um paralelo sobre os processos. Quando os processos não tinham tanta clareza, era bem definido, e hoje, com os processos já mais amarrados, com o time treinado de acordo com aquele processo, como é que isso impactou na experiência do paciente e também na motivação da equipe? Foi mesmo que a gente fez uma parte do processo que era jornada do cliente. Sim. Que não tinha, né? Então, o cliente entrava em contato com a NAMP Clínica e a empresa ia conversando. E aí vocês falaram assim, Geraldo, a gente tem que ter uma jornada do cliente. Eu, como assim? Não. Vão ser várias etapas, onde a gente vai entendendo a demanda dele ali na conversa, no WhatsApp, a empresa vai interagir com ele. E a gente fez modelos de mensagem também no WhatsApp, né? Eu me lembro que a primeira mensagem a gente deixou automática, então o paciente, quando entra em contato com a NAMP, ele já digita 1 para avaliação, para psicopedagogia, para terapia, para palestra. Isso já direcionava, já canalizava, ajudou muito. E aí acontece, né? De ou vir para mim, ou já direcionar para o profissional, porque nós também fizemos não sei se a palavra seria um catálogo, dos profissionais da NAMP, onde a gente colocou a foto, a especialidade dele, né, a formação dele e a sua demanda de trabalho. Isso também facilitou, porque o paciente, ele quer primeiro saber quem é o profissional, então ele vê a foto, ele já tem ali uma afinidade, já existe aquilo ali, uma relação, e ele também já
ver qual o profissional que mais se encaixa no seu perfil. Que não necessariamente é Geraldo, porque se for uma demanda que eu não atendo, ele já marca diretamente porque ele viu a foto daquele camarada e ele vai pro Instagram ver um vídeo dele. Porque na psicologia, os pacientes, eles querem ter uma conexão, às vezes, com o profissional antes de atender. Então, se eu vou marcar uma sessão com a Ana Lu, eu já quero saber quem é a Ana Lu, eu quero saber qual a idade é a Ana Lu. E existe muito isso do paciente com o psicólogo. Ele tem uma curiosidade pela vida do profissional. Porque ele vai estar se abrindo. Sim. Então, ele não quer se abrir com qualquer um. E, geralmente, o nosso melhor amigo, por exemplo, são pessoas que se parecem com a gente. Então, às vezes, ele é uma pessoa que eu quero me relacionar com a pessoa, quero ser atendido por uma pessoa, às vezes, ou que é casada, ou que tem filhos, porque o paciente também acredita que para o psicólogo entender a sua demanda, ele tem que ter um histórico de vida semelhante. O paciente acredita muito nisso. Isso não é uma verdade. Eu só vou poder ter alguém com depressão se eu tiver depressão, um oncologista só vai poder ter alguém com câncer se ele tiver câncer. Isso não é uma verdade. A literatura está aí, a ciência está aí, os estudos estão aí. E através disso você vai poder ajudar o camarada. Mas o paciente tem isso no seu subconsciente, sabe? Ele vai me entender se ele tiver uma história de vida, uma idade semelhante à minha. Ou, como é que eu vou para um psicólogo mais novo que eu? Como é que esse cara vai me ajudar? Esse cara não é casado, esse tem filho, não tem filho, e eu sou casado, eu tenho um filho, e ele não tem experiência de vida. Tá, mas a psicologia ela é uma ciência. Então o profissional ele vai te ajudar baseado cientificamente numa teoria, numa técnica, numa estratégia, e não no conhecimento de vida dele. Porque só para conversar sobre o conhecimento de vida, você não vai para um psicólogo. Você vai conversar com o seu melhor amigo. Você está buscando um profissional, é outra demanda. Então, essa jornada do cliente facilitou muito lá na NAMP. Por quê? Porque nessa conversa, o paciente, o novo paciente, ele já direciona o tratamento dele para o profissional que ele quer. Então, ele não necessariamente precisa passar por mim. Aí a gente ganhou tempo. E facilitou muito o nosso processo. Era uma queixa que você tinha, né? Assim, a conversão em outros profissionais era muito baixa. Muito baixo. E com as pequenas mudanças na jornada do paciente, ele foi percebendo e reconhecendo interesse em outros profissionais. E o próprio paciente mesmo já escolhia. A gente falou aqui de processo impactando, né, ali a relação com o paciente, consequentemente também com profissionais. E falando agora em processos internos, eu lembro que também atuou no início bastante nos processos financeiros, onde a gente trouxe mais clareza para o que era resultado NAMP e o que era resultado Dr. Geraldo. Como é que você gostaria de comentar sobre essa atuação, como foi enxergar de um ponto de vista empresarial e do ponto de vista na pessoa física o seu negócio? Isso aí foi outra dificuldade, porque quando era Geraldo atendendo, as pessoas na época, né, pagavam por TED, faziam transferência em espécie, então era muito simples a conta. Eu faturei X, pagava na época o condomínio lá da minha sala, na época a sala era alugado, o aluguel, e sobrou Y. Fácil demais. Quando foi a clínica, o jogo era outro. Porque na clínica eu me lembro que a gente colocou cartão de crédito. E no começo eu antecipava. E aí, para ter o dinheiro logo na conta para facilitar a minha vida. Mas aí você, Geraldo, olha a taxa de juros que você tá pagando. Ó, isso por ano. Isso aqui é o IPTU. Mesmo que uma vez ele falou, você pensa, tá, é o IPTU lá do Manhattan, da sua sala. Eu, caramba, bicho, é verdade. Eu vou me segurar. E lá na clínica, a avaliação neuropsicológica, a gente parcela em 3 vezes. Então, hoje eu fiz uma venda da avaliação, o valor cheio, mas vou receber 30, 60, 90. Então, a conta não fecha como eu fechava antes. Faturei tanto, gastei tanto, sobrou. Não, não é mais assim, porque eu tenho um dinheiro, uma receita a receber. Isso foi, no começo, para mim, foi difícil. Eu sou um cara meio engessado, assim, preto no branco. Mais, menos, sobrou tanto. E hoje não é mais assim. E eu tive que aumentar meu controle, né? Sim. Porque é controle de cartão, controle de Pix, controle de espécie. Isso de todos os profissionais da clínica. Então, eu me lembro que na nossa primeira mentoria também, a gente falou sobre isso, né? De o quanto era de receita e qual era o tipo de receita, qual era o tipo de custos também, isso é isso, aquilo. A folha de pagamento também dos nossos profissionais, a questão do imposto também, vocês me ajudaram muito com isso, né? Realmente eu tenho uma carga tributária bem alta, mas a gente conseguiu evoluir isso com os contra-cheques dos profissionais. Assim, vários ajustes, né, nos processos financeiros trouxeram eficiência, né, de controle e trouxeram eficiência financeira, né? O desperdício ali que você tinha
por uma dificuldade em gerir o fluxo de caixa, né, o a receber e o a pagar, você conseguiu converter isso em economia, gerando, aumentando seus resultados. E até a importância, né, de visualização do caixa em si, da competência, entendendo ali, de fato, essa diferença. Né? Porque, como falou, naquela competência pode ser que aquilo tenha sentido, mas no fluxo de caixa, a longo prazo ali, né, pode ter algum tipo de problema. Então, esses pontos foram necessários e cruciais para a evolução. E eu estava até aqui, enquanto a gente começou, né, o início do podcast, você falou que foi muito por entender que a sua demanda, a sua agenda estava cheia e que, de fato, o seu propósito precisava expandir, né? Mas a gente queria entender, assim, como foi essa conversa, né, com sua sócia, né, esse momento que vocês olharam de construir e até mesmo, assim, por onde eu começo, né? Como que eu vou escolher meu ponto? Já tinha o nome da marca, já tinha a Namp Clínica, né? Mas eu acredito que tem os detalhes realmente dos primeiros passos ali, né? E isso é legal da gente compartilhar. Na época, a nossa clínica, minha e da minha mãe, a gente ficava lá no CTC, na Mitas Barros, né? E a sala vizinha, gente, que do outro lado era o elevador, né? Do um lado era a nossa sala vizinha, era uma sala, não era uma sala alugada, era uma sala do proprietário, e ele não tinha interesse, que a gente pensou primeiro ficar lá no CTC, que a gente gosta, bem central, ali em Lagoa Nova. E depois a gente foi procurar outras salas lá no próprio CTC. Mas não encontramos, o CTC na época estava 100% ocupado e tudo. E a gente começou a procurar outras salas. E a gente viu também que o Manhattan, na época, estava entregando as chaves. Isso foi em outubro de 2019, mais ou menos. Tava começando a entregar as chaves. E a gente foi conhecer. E nos encantamos. Nos encantamos. E tinha dois tamanhos de sala, 30 e 70. E na sala de 70, a gente levou a arquiteta lá, ela falou assim, olha, aqui dá para fazer 4 consultórios. Aí o seu da sua mãe mais 2. E minha mãe, na época, atendia 2 dias, hoje ela atende só 1 dia. Aí, mãe, então vai ficar 3 salas, né? Geraldo vai ficar 1, eu vou vir 1 dia e tem 3 salas sobrando. Então a gente fez o projeto. Aí fizemos o projeto, começamos a executar a obra. Mas aí veio a nova demanda, né? Procurar profissionais e que tem uma cultura assim semelhante à nossa, né? Sim. Gosta de estudar, gosta de atender, seja 100% focado no paciente, tem um compromisso com a clínica, porque a clínica é um investimento. Você vai montar seu consultório, você não vai lotar agenda do dia para noite. Como diz no interior, né? Até o camarada cair na graça é um tempo e você tem que ter essa paciência. E na época o Instagram também não bombava tanto como hoje, né? Não existia tráfego pago, por exemplo. E aí eu me lembro que eu conversei com 2 colegas professores, Rodolfo e Diego, eu falei assim, cara, me dá aí alguns nomes dos seus melhores alunos que já têm experiência clínica, que já tenha pelo menos uma formação, uma especialidade e que tem interesse em vir trabalhar aqui na Namp. E eles me passaram alguns nomes. E eu marquei entrevista. Isso 2020, pandemia, mas a obra terminou em junho de 2020. E eu me lembro que eu ia pra lá pra atender online, sozinho, só pra abrir mesmo a clínica, sabe? Não tinha recepção ainda, tudo home office, né? E até pra sair de casa também, né? A clínica pronta, 4 consultórios, fechada. E eu ia pra lá pra atender sozinho online. Até pra sair de casa, assim, pra trocar de roupa, enfim. Lembro você chegando lá de patinete. De patinete, tava máscara, não tinha ninguém lá no Manhattan. E aí eu fui recrutando, né? Entrevistando. E na época eu entrevistei e recrutei 2 profissionais que estão com a gente até hoje. Que é a doutora Maria e o doutor Leonardo. E ambos neuropsicólogos também, porque a neuropsicologia lá na Namp, ela é uma porta de entrada. A neuropsicologia é uma avaliação onde a gente investiga as funções cognitivas do paciente. Atenção, memória, funções executivas, inteligência. E dentro da avaliação a gente também faz teste de personalidade. Se o camarada tem um borderline, transtorno bipolar, depressão, enfim, qualquer outra coisa assim do tipo. Transtorno de personalidade ou de humor. E aí, como nós fazemos muita avaliação, eu sempre priorizei contratar neuropsicólogo. Porque geralmente esses pacientes que fazem avaliação, eles querem ficar em terapia. Eles querem ficar em terapia porque eles podem ter uma demanda ou porque eles se conectam ali com o neuropsicólogo, porque são 7, 8 encontros, ele se conecta e ele fala, doutora, você faz avaliação? Faz terapia, desculpe. Eu queria que você me atendesse. Estou meio estressado,
tô meio triste, enfim, quero fazer uma terapia. Então eu sempre defendi a neuropsicologia, porque é uma porta de entrada para você poder ter pacientes. Então meus primeiros profissionais são neuropsicólogos, que tá com a gente até hoje. E aí a gente foi fazendo essas entrevistas, né? E depois, quem tava lá na clínica já dizia, Geraldo, eu tenho um amigo, tenho uma amiga minha, muito bom, e vale a pena você conhecer. E uma coisa que eu falo, pra gente boa, eu tô sempre aberto. Porque por mais que hoje, lá na NEP Clínica, a gente tá 100% cheio, mas eu tomo um café com aquela pessoa, porque vai ser um network, vai ser um papo, vai ser aquele currículo que eu vou deixar aqui na minha gaveta, para quando eu precisar, eu já tenho uma pessoa. Então, sempre quando alguém quer me indicar um profissional, eu peço para encaminhar meu contato e eu tomo um café com ele lá na clínica. Eu explico como é a clínica, eu falo da cultura, eu tenho um onboard, né? Então, eu explico toda a história para ele, escuto ele, qual é a área de atuação dele e falo, olha, bicho, hoje eu não tenho espaço para você. Mas se eu não tá aqui, gostei demais de lhe conhecer, porque existe isso também. De conhecer a pessoa, de saber se realmente ela busca aquilo, se ela tá aberta para isso. E eu falo, olha, a clínica não é fácil. Você tem que ter paciência para investimento. E conhecendo a NAMP como a gente conhece, a gente sabe que tem uma cultura forte e tem um plano de carreira para os profissionais que não necessariamente são funcionários, são parceiros, são colaboradores ali, Isso. mas que tem um plano de carreira estruturado, transparente e que de fato faz muita diferença. Acho que por isso que tanta gente também indica, né? Indica para você, porque sabe que é um canto bom para se desenvolver, para crescer como parceiro, como colaborador. E a gente gosta disso, sabe? Daqui a 15 dias, por exemplo, hoje mesmo a gente fechou a data, dia 28 de junho, um sábado, a gente vai ter uma manhã em formação. A gente contrata um profissional externo, um psicólogo, que ele vai lá para a clínica e dá uma aula pra gente. A gente vê qual é a maior demanda. Ah, ele vai dar aula sobre depressão e bipolaridade. De uma nova abordagem, uma linguagem diferente do que a gente está acostumado a estudar, pra gente poder aumentar o nosso repertório. Perfeito. Legal. Como que é importante, né, esses momentos para fortalecer a cultura. Ah, eu gosto. E quando você falava de realmente sentar, tomar um café com uma pessoa que tem o interesse de trabalhar, né? Me veio muito essa importância, né, de um processo seletivo eficiente, de como que você já cria ali possíveis vínculos, entende os valores daquela pessoa e consegue comparar com os valores da NAMP e entender o que faz sentido para você e o que não faz sentido. E muitas vezes, na rotina da clínica, não sei por você ser psicólogo e você ter esse olhar já direcional para conhecer a pessoa, para intervir, mas muitas vezes esse processo seletivo é deixado de lado como algo não importante, né? De fato, olho para o currículo, é isso que eu quero, essas competências, e a partir de agora a gente inicia um trabalho. Mas enquanto que esse conhecer e ter os valores ali alinhado aos valores que a clínica tem, faz total diferença. E sabe o que eu acho também? Quando eu falo assim, ah, vem aqui tomar um café, geralmente o camarada ele vai desarmado. E quando você fala assim, é um processo seletivo. Na cabeça dele ele tá sendo avaliado o tempo todo, até o jeito de sentar. Pô. Cara, ó. Agora quando eu falo assim, bicho, a gente tá sem oportunidade agora e tudo, mas vem tomar um café pra gente conversar, o cara vai. Então assim, pra mim, pegar a pessoa menos tensa é muito bom, Uhum. porque eu vejo a vulnerabilidade dela e eu vejo o ponto positivo dela, os pontos fortes dela. E isso pra mim como gestor é essencial, porque é muito importante eu saber com quem eu tô lidando, é muito importante. Então, e assim, e é um perfil meu mesmo, eu gosto. Lá na clínica a gente às vezes sai pra almoçar, tem um restaurante lá muito perto que a gente adora. Então, quando eu posto, sempre falo, nosso restaurante favorito, e a gente vai almoçar lá de vez em quando, ou então eu percebo que algum colaborador lá não tá no seu melhor momento. Desse mesmo vamos jantar lá em casa. Ei, sai aqui, vamos jantar lá em casa. Aí vai jantar lá em casa e fica conversando. Eu gosto muito de receber. Então, toda a minha equipe já foi lá em casa, ou pra jantar, ou pra sábado, quando a gente faz reunião. Aí eu marco café da manhã, que é barato, né? Cafézinho da manhã lá em casa. E a gente passa o sábado todinho, tranquilo. Os hambúrgueres que você posta é bonito, viu? Ah, hoje é dia. É muito bom. É nas sextas. Geraldo, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast e tenho duas perguntas. Show. Não sei se você percebeu, mas a gente traz aqui a estrutura das nossas perguntas baseado nos nossos pilares. E tem dois que a gente falou um pouco menos hoje. Um é tecnologia, e recentemente a gente embarcou na NAMP em uma tecnologia que está ajudando muito. Muito. E a gente fala muito assim que a primeira coisa
para aumentar o resultado, não é necessariamente aumentar o número de pacientes, é aproveitar o que você já tem, é ativar a sua Isso. base. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, depois eu passo a última pergunta. Rapaz, a nossa última sacada, que foi muito boa, por sinal, foi a ferramenta Como, né? Sim. Que é uma ferramenta de CRM, né? Que até um tempo atrás também não sabia nem o que era esse nome. É muito nome novo. E lá na clínica a gente se perdia nisso. E o paciente entra em contato, pergunta informações sobre terapia, sobre psicopedagogia, sobre avaliação neuropsicológica, a clínica responde e tchau. E aquela conversa vai lá pro final. Por quê? Porque ele tem novos pacientes perguntando informações sobre a clínica, tem atuais pacientes querendo remarcar, cancelar, tem a clínica falando com o paciente para confirmar um atendimento, tem a clínica falando com o paciente para gerar nota fiscal, para cobrar a sessão. Então, assim, aquele paciente que entrou em contato pedindo informações, né, aquele possível novo paciente, conversa dele, foi lá para casa de chapéu, né? E eu me lembro que eu falava isso para vocês. Aí vocês, homem, isso é fácil demais de resolver. Eu disse, e aí vocês falaram assim, cara, tem uma ferramenta que você vai direcionar por funil. E aí você pode colocar lá avaliação neuropsicológica, academia socioemocional, que é o nosso novo produto, né, que a gente tá desenhando junto, Sim. e terapia, e tá todo mundo lá, e você pode estar retomando aquelas pessoas, falando com elas. E assim, e eu me descobri também, né, como uma nova função. Eu gosto de falar com essas pessoas, né, com esse lead, né, Uhum. que eu também descobri um dia. E aí conversar com esse lead, porque ali, eu conversando com ele, e eu posso ter no meu computador, isso é ótimo também, porque eu levo o computador para casa, depois no expediente, ou de manhã cedo, ou sábado, e abro lá o WhatsApp, né, no Como, e posso marcar uma ligação com aquela pessoa, que às vezes ele tá na dúvida do processo, da terapia, da avaliação, e na clínica ali eu já mando. Um dos nossos profissionais pode falar com você? Aí ele pode. Às vezes eu peço para algum profissional da NAMP ligar, ou eu ligo e marco com aquela pessoa e eu já entendo a necessidade dela, porque o nosso objetivo grande, nosso maior objetivo lá na terapia é que o paciente esteja sendo atendido pelo profissional correto e que ele tenha o serviço adequado também. Porque lá na clínica agora mesmo eu atendi uns pais essa semana que a mãe falou assim, doutor, eu tô na dúvida se ele vai fazer avaliação neuropsicológica, terapia ou academia socioemocional. São 3 serviços, 3 produtos diferentes, com preços totalmente diferentes. Eu sou, peraí, deixa eu entender sua demanda, para a gente fazer um encaminhamento melhor. E aí terminou que no caso dela, do filho dela, eu não acho que era avaliação neuropsicológica, porque eu não acho que o filho dela tem uma queixa, tem uma demanda, tem um transtorno. Eu falei assim, olha, eu não acho que vale a pena. Tipo assim, você fazer um raio-x sem estar com nenhuma dor. Eu não vejo o porquê. Não sei se seria terapia, lógico, terapia é bom, autoconhecimento também, mas eu indicaria se fosse o meu filho, eu começaria pela academia socioemocional, treinamento comportamental 2 dias, e eu que dou. Então eu já vou estar vendo ele, já vou entender, dali a gente pode direcionar. Geraldo acabou quase que responder a segunda pergunta. Qual era? Não, um dos pilares é o comercial, e dentro do comercial tá a parte, né, de vendas, mas também tá a parte de produtos, de soluções. E eu queria que você linkasse, porque eu acho que tudo parte da estratégia, da estratégia dentro dela tem o propósito. Então, você enxergou, você identificou um propósito, você como profissional, montou a clínica para expandir esse propósito. E não só terapia, né? Hoje você tem outras soluções, como você acabou antecipando, que eu queria que você linkasse. De fato, assim, é um propósito que gera uma terapia e é aquela inquietude de o que eu posso fazer mais, o que é que eu posso fazer de melhor, como eu posso ajudar ainda mais, indo além das terapias. E aí acaba surgindo novas soluções, novos produtos. Isso. E aí eu queria que você, né, fechasse aqui nosso bate-papo com esse link entre estratégia e novas soluções, e ir além, buscar o. Cara, isso é massa. Porque lá na clínica, né, a gente sempre senta, né, a nossa equipe para conversar, bater papo e almoçar, nosso restaurante favorito. Então a gente sempre conversa. E aí, pô, rapaz, eu falo por psicólogo. Psicólogo fala muito dos atendimentos, pô. Psicólogo fala muito da psicologia em si. Muito, muito. A gente sempre lembra de um caso e se fosse 3 psicólogos aqui, a gente tava falando de um caso. Tem um paciente meu, eu tô nessa dúvida de atendimento, o que é que tu acha? O que é que tu acha, né? Então a gente faz muita supervisão. E aí,
esses produtos que a gente tem lá na NAMP são produtos que foram pensados nos pacientes, em como a gente pode ajudá-los mais ainda. Então, o nosso último produto, né, serviço, que é a Academia Socioemocional, foi exatamente isso. Foi a gente conversando e a gente falando assim, caramba, eu tô com os pacientes que estão sofrendo bullying. Bicho, eu também. Eu tô com um paciente tímido, introspectivo. Eu tô com um paciente que tem transtorno de ansiedade social. E o nosso desafio com esses pacientes era, como é que a gente pode ajudar um camarada dentro de um set terapêutico? Porque ali a gente mostra suas crenças, mostra sua fragilidade, identifica seus pontos fortes, a gente coloca metas terapêuticas, a gente coloca as missões, a gente faz alinhamento com os pais, a gente dá feedback aos pais, muita orientações aos pais, mas é um espaço limitado. E aí a gente conversando de boa, e falou assim, bicho, se a gente proporcionasse um momento pra essa galera, e por quê? Pô, uma imersão. Começou. Aí, sim, também descobri um brainstorm. Aí começou o brainstorm. Meu irmão, uma imersão no hotel. Caramba, bicho, um hotel. Manhã, tarde e noite, assim, sábado, domingo. Diga aí. Aí são esses boys dormindo no hotel, leva bebida, leva não sei o quê. Aí começa, né? Você trouxe aí alguns tímidos, mas também tem muita gente que se interessa, que é para ficar ainda mais comunicativo, com mais habilidades sociais, né? Desenvolver outras habilidades, não necessariamente não. Concordo. Não somente essa galera que é mais tímida, mas aquele jovem que também quer se desenvolver, quer crescer, né? Bem lembrado, quer se comunicar melhor também. E aí começou, poxa, e se a gente fizesse assim um encontro 2 dias, 3 dias, só à noite ou só o sábado? Sábado tem prova, não quer acordar cedo, né? E aí, não, vamos fazer 2 dias à noite e depois a gente vai abrir com mais encontros. E aí, vamos agora para nossa 4ª turma, né? Da Academia Socioemocional. E é assim, os feedbacks dos pais é massa demais. Caramba, é algo assim que você reza mesmo assim, Deus, obrigado por proporcionar isso, porque é muito massa de os pais assim comentarem de, caramba, meu filho adorou, meu filho se conectou, meu filho fez amigo. Geraldo, meu filho não tem dificuldade de se conectar, mas ele se desenvolveu e as técnicas que você ensinou a ele de habilidades sociais, de autoconfiança, ele vem implementando, ele disse que aprendeu com vocês da Academia Socioemocional. Então isso pra gente é muito gratificante. E uma coisa que eu sempre falo, a NAMP, o foco da NAMP é 100% no paciente. Então, tudo que a gente oferece para o paciente é pensado 100% nele. Porque nós queremos lidar com a demanda dele. O objetivo não é venda, o objetivo é desenvolvimento. Isso é muito forte na nossa cultura. Quando tem um propósito muito claro, fica muito evidente que soluções surgem com assertividade muito grande. E te agradece por poder participar da NAMP, da academia. São projetos que encantam a gente, porque tem de fato propósito e valor agregado, e é isso que move a Eleve, é ajudar a contribuir com iniciativas desse tipo. Obrigado também vocês, né? Já é a nossa segunda mentoria, com certeza a gente vai fazer mais, na nossa segunda unidade aí, ó. Com certeza. Vou precisar de vocês. Eu queria até perguntar ali para você, né? Um conselho que você daria para um profissional de saúde, um psicólogo que escutou aqui um pouco da sua trajetória, das suas experiências. Qual marco e prioridade ali você traria para eles? Profissional da área da saúde que está trabalhando, vai começar agora e ele quer desenvolver sua carreira, ele vai ter que ter formação. Então ele vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que se capacitar ali. Ele vai ter que ser especialista numa área, porque na área de saúde fala muito nisso. Você vai ter que ser bom numa área para você ser lembrado. Eu sou adolescente, então as pessoas falam, ele já atendeu o filho do meu amigo, ele já atendeu o meu sobrinho, e por isso também eu já atendo pais que desejam melhorar sua relação com seus filhos, né? Então, ele tem que ser especialista, ele tem que ter uma formação numa área, ele precisa se jogar no mercado. Aí entra network, aí entra internet, rede social, entra gravar podcast, entra entrevista, entra palestra, e o terceiro e último, ele tem que entregar resultado.
Porque não adianta nada eu ter pós-doutorado, eu ter um Instagram com 1 milhão de seguidores e eu não entregar resultado. Então, se eu tivesse esses 3 pilares, formação, se jogar na internet, no mercado, né? E eu entregar resultado, não tem como o camarada não crescer. É impossível. Ai, ficam as 3 dicas. Agradecemos a sua presença por compartilhar toda a experiência, todos os insights. Sem dúvidas, foi muito valioso ter aqui registrado um pouco da história de evolução da NAMP Clínica ao seu lado. Então, de fato, obrigada pela participação hoje no nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado. E se você gostou desse conteúdo, né, tem mais conteúdo relevante sobre a gestão em saúde, né? Fica acompanhando nas nossas redes sociais, encaminha esse podcast para outro profissional de saúde, para um amigo que precisa conhecer a história de Geraldo, da NAMP Clínica, e aguarde que logo mais estaremos de volta.